vamos falar, sempre eu falo muito, porque eu sou arminiano e não predestinista, não sou calvinista. Sempre ensino que o homem precisa de dar o seu passo para ir a Deus. É ou não é? E é bíblico. Buscar-me-eis, quando me buscares com todo o vosso coração, chegai-vos a Deus, Ele chegará a vós, vinde a mim, todo o que crer. É um princípio, mas também existe uma segunda forma de Deus, ou de nos chegarmos a Deus, é que Deus nem sempre também usa a mesma estratégia. E eu queria que nós hoje percebêssemos o Deus que nos busca quando também nos escondemos dele. O Deus que nos busca. E por isso que eu acredito que Deus, na sua multiforme sabedoria, Ele tem maneiras diferentes de agir em épocas diferentes e com cada pessoa Ele age de uma forma diferente. Porque Deus conhece-nos e ao nos conhecer Ele sabe a melhor maneira de chegar a nós. Por exemplo, educar um casal que tenha 8 ou 9 filhos, a educação, se for rigorosamente igual, o resultado não vai ser igual. É verdade ou não é? O resultado da educação que se dá aos filhos, e os pais costumam dizer, mas eu eduquei-os da mesma maneira. Eu tratei-os da mesma maneira. Eles comeram o mesmo bacalhau com natas. Eles beberam a mesma água. Eles viveram na mesma educação. Mas o resultado foi diferente de um filho para o outro. Porquê? Porque cada filho tem uma particularidade, tem uma sensibilidade, tem uma forma de estar, uma forma de ver, uma forma de compreender a mensagem. Note que quando eu prego, e eu ou qualquer pregador, cada um entende de uma forma diferente. Entendem? Há uns que o fazem de uma forma honesta. Entenderam mal. Às vezes nós, a explicar alguma coisa, a gente costuma dizer, tu não entendeste o que eu disse. Ou não é? Tu não compreendeste o que eu disse. Tanto que, ao lermos um texto bíblico, cada um pode entender de uma forma diferente. E hoje nós vamos entender o Deus que busca aquele que se esconde dele, o Deus que busca aquele que foge dele, o Deus que busca a pessoa que tem vergonha dos seus próprios pecados, o Deus que também nos busca e não o Deus que espera que nós o busquemos só. Porque há um princípio bíblico que também não podemos negar. Não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Só que eu, como arminiano, respondo, Deus conhece o coração daqueles que realmente aceitam o convite dele. E Deus, por isso, Deus atua sobre esses da forma de qual ele sabe que aceitamos o seu convite. A Bíblia diz em Filipenses 2 que o crer e o efetuar vem dele. Mas eu creio que vem dele, porquê? Porque todo aquele que ouve a voz do Espírito Santo e se submete a ele, e o novo nascimento, que é aquilo que é uma transformação interior do nosso coração, ao nascermos de novo, nasce em nós uma nova vida, uma nova vontades são transformadas, desejos são modificados. Alguém concorda comigo? Então há, sem dúvida, uma ação do Espírito Santo que tem um domínio maior sobre quem realmente deixa Deus conduzir-se. Por isso que há pessoas que ouvem a palavra de Deus e não gera qualquer efeito. Porquê? Porque elas ainda não se converteram. O Espírito Santo ainda não habita nelas. Por isso que a Bíblia diz que nem para sempre o Espírito Santo contende com o homem. O Espírito Santo contende conosco. Se nós ouvirmos a sua voz, e a Bíblia diz, não endereceis o vosso coração. Ou seja, existem duas grandes forças na nossa vida, que são aquelas que nos puxam para Deus. O Deus que nos busca e tu que o desejas. Amém? Tu que o queres, tu que tens desejo de o seguir, de o amar, de o conhecer. Por isso, amados, nós precisamos de entender este Deus, o Deus que nos busca quando nos escondemos. E isso, lógico, todos já sabem que eu vou ler Gênesis 3, nem é preciso ser teólogo, em que diz que Deus buscou Adão e Eva depois do seu pecado. Olha o que diz o verso 8, e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia,
E diz que se escondeu Adão e a sua mulher, não só Adão, mas a sua mulher também, da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: Deus, Adão, onde estás? E disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E disse Deus: quem te mostrou que estavas nu, comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: porque fizeste isto? E por aí afora a narrativa pode nos mostrar imensas coisas. Mas o que é que nós vemos? Um Deus que busca Adão perante o seu pecado. Um Deus que busca Adão quando ele sente vergonha do seu pecado. Um Deus que busca Adão e Eva quando vê que ele já não tem mais conforme como se salvar, como sair de um buraco onde se meteram. E Deus busca. Em Gênesis nós não vemos uma oração. Nós estamos no mês da nossa oração e no domingo passado falei sobre a oração e vou tentar apresentar temas sobre a oração cada domingo, mas eu não vejo aqui uma oração, eu vejo aqui um diálogo. E orar é dialogar com Deus. Às vezes é monólogo, não é? Somos nós só a falar com Ele. Mas se nós muitas vezes deixarmos Ele falar, Ele vai falar como falou com Adão. Por isso que eu vou transformar este texto numa oração. A lição que nós podemos ter em Gênesis é algo grandioso porque revela a nossa condição humana. A nossa condição, muitas vezes, e permita-me dizer-lhe, se o teu pecado já não tem vergonha, se o teu pecado não tenta mudar a tua postura para com Deus, se o teu pecado já não tem qualquer impacto emocional na tua vida, significa que morreste espiritualmente. Só significa que nunca tiveste Deus. Por isso que a igreja é o lugar de confronto e eu gosto de usar este texto como um Deus também que confronta. Deus confrontou Adão e Eva. Deus buscou-os, confrontou-os. E o primeiro aspecto que eu preciso de compreender é que perante o meu erro, o meu pecado, as minhas asneiras na minha vida, eu tenho um Deus que me busca. Amém? Um Deus que procura-me, um Deus que está preocupado comigo. Deus procura-me e se eu pudesse dar um tema, podia dizer o Deus que nos busca quando nos escondemos, o Deus que nos confronta para nos restaurar, a oração, a paixão de Deus pela humanidade. Podia criar imensos temas para esta meditação. Mas eu queria que nós percebêssemos uma coisa. Se há uma coisa interessante no texto de Gênesis, é que primeiro Deus criou Adão e Eva. E nós sempre conhecemos a voz do Criador. Ou não? Nós sempre temos uma percepção de quem é o Criador. Eu tenho apreciado muito a minha Maria, que é a minha neta, com 6 meses, porque nota-se que ela reconhece a voz dos pais. Ela desvia o olhar. Olha, agora também reconhece uma coisa, assim que vê um telemóvel, ela vai atrás. As crianças, os bebés já nascem com a visão do ecrã, não é? Mas ela nota-se que quando alguém fala, mas se o pai ou a mãe falarem, o semblante dela muda. A ação dela muda. Eu queria dizer que nós, irmãos, será que ainda reconhecemos a voz de Deus na nossa vida? Será que nós, quando Deus nos chama, porque se por um lado Adão e Eva ouviram a voz de Deus e temeram e se esconderam porque tinham vergonha do seu pecado, como estás tu a reagir quando Deus fala à tua vida através da sua palavra e muitas vezes através de sentimentos que Ele coloca no teu coração? Como estás tu a reagir à orientação que Deus te dá? Diz que Adão e Eva, mesmo após o seu pecado, Deus busca-o e isso nos ensina que Deus está presente, mesmo quando tentamos nos esconder. Em nossa oração, irmãos, podemos reconhecer também a sua presença e quando abrimos o nosso coração, a nossa boca para orar a Deus, nós podemos saber e ter a certeza que Deus está lá. Adão se escondeu. Não vejo Adão orar.
veja Adão a esconder-se, veja a autoridade suprema naquele local, que foi o homem sobre a humanidade, sobre a criação de Deus. Deus lhe deu uma autoridade suprema. Vejo esse homem envergonhado, vejo essa autoridade completamente destruída, a se esconder de Deus, e só ali há que reparou que estava nu, e este nu representa a perda de salvação. Significa a vergonha do pecado. Significa que ele se escondeu porque tinha vergonha. Mas uns versos antes a Bíblia diz que eles andavam nus e não tinham vergonha. Não havia vergonha na sua nudez, porque era pureza. Agora, irmãos, nós precisamos de entender que quando Deus nos busca, Ele nos busca com um objetivo. E nós precisamos de compreender esse objetivo. Confronto. Deus te confronta. Deus é um Deus de confronto. Ninguém gosta de ser confrontado. Há um confronto de Deus para com Adão e há um confronto que nós vemos aqui. Ele pergunta: então, por que te escondes? Porque sentes que estás nu e porque vês... Porquê? Porque comeste, desobedeceste à ordem que eu dei. E nós vemos que Adão não só admite que teve medo e se escondeu, este ato também simboliza a nossa necessidade de sermos honestos em nossa atitude e oração com Deus, e também precisamos de confessar os nossos sentimentos a Deus. E vemos, sem dúvida eu errei, sem dúvida que eu vi que estava nu, sem dúvida que eu comi e desobedeci-te, por isso me escondi. Deus é o Deus que quer compreender as nossas dificuldades, por isso que Deus nos busca. Irmãos, quando tu olhas para alguém, e eu sinto que as comunidades evangélicas foram muito... Não foi só as evangélicas. Se nós analisarmos quase todas as religiões, elas são muito acusadoras. São ou não são? São muito de criar confrontos, mas o objetivo da maioria das pessoas no confronto não é restaurar a vida como Deus quis restaurar Adão e Eva, mas sim de destruí-las, humilhá-las e a confrontá-las para as destruir. E o que eu vejo aqui em Deus é um Deus que leva Adão e Eva a reconhecer o seu erro, leva também um confronto para que eles compreendam a sua necessidade de reconhecer o seu erro, mas é um Deus que vai resolver a seguir. Em segundo aspecto, temos que admitir as nossas falhas. Quando Deus nos busca, Ele não nos busca para pôr panos quentes sobre os nossos pecados. Deus nos busca para nos confrontar com o pecado e fazer reconhecer que o que fizemos está errado e precisa de ser corrigido. Amados, se nós só sabemos que estamos errados e nada fazemos para mudar, qualquer efeito educacional não tem efeito sobre nós. Por isso que Deus lidou com Adão de forma diferente que lidou com Caim e Abel, de forma diferente que lidou com Davi, de forma diferente que lidou com tantos outros homens, Sansão, Saúl, Samuel. Cada um teve um confronto da parte de Deus de forma diferente, porque nós não somos todos iguais. Daí a igreja ser o lugar que deve haver a maior diversidade de pessoas, com educações diferentes, com compreensões diferentes, com caráter diferente, mas que todos estão em busca de Deus que nos confronta para nos curar e transformar. Igreja, nós temos que aprender isso. Admitir as nossas falhas é algo que acontece no verso 10, quando vemos Deus, e disse Deus: ouvi a tua voz soar no jardim, temi porque estava nu. Ele reconhecia que estava nu. E este nu era a vergonha do seu pecado e do seu erro. Amados, há uma lição que nós aprendemos com a Gênesis, é que não só precisamos de admitir a culpa, mas também precisamos de evitar de transferir a culpa para os outros. Porque temos uma geração que culpam os outros. A maioria das pessoas gostam de culpar os outros dos seus erros. Gostam de culpar os outros da sua própria culpa. E Adão e Eva fazem isso. Adão transfere a culpa para Eva e Eva transfere para a serpente. E a serpente
transfere para o Criador, porque foi Ele que a criou. Até Satanás foi criado por Deus. O chamado anjo querubim ungido, não é? Que se atribui o nome de Lúcifer. Ele foi criado pelo Criador. E é curioso que após este episódio, a Deus, quando expulsa Adão e Eva do jardim, Ele expulsa com uma noção de que o homem se tornou bastante mais semelhante a Deus do que antes do pecado. Primeiro porque o homem, antes do pecado, não conhecia o mal. E depois do pecado, conhecia o mal. Por isso que ele diz, para que o homem, vamos tirá-lo do jardim para que não coma da árvore da vida, porque a partir de agora ele fica mais parecido connosco, em termos intelectuais, em termos emocionais, em termos de conhecimento, porque eles passam a conhecer o certo e o errado. Porque até lá não havia pecado, só havia pureza, só havia inocência. Por isso, irmãos, que nós precisamos, e eu acho, irmãos, que nós precisamos de compreender que viver inocente, viver sem conhecer o pecado, é melhor. Sempre eduquei os meus filhos sobre áreas que eu dizia, olha filhos, se tu não experimentares este pecado, ou este erro, ou esta ação, nunca vais ter necessidade de praticá-la mais, porque nunca experimentaste. Se uma pessoa que um dia prova a droga pela primeira vez, se gosta, mesmo não gostando, o primeiro cigarro que eu fumei na minha vida tinha 10 anos. E não gostei, engasguei-me todo. Quem é que aconteceu o mesmo como a mim? Engasguei-me completamente. Alguém se engasgou no primeiro cigarro? Foi, também tu. Epá, mas olha que aqui é tudo puro, pá, ninguém fumou aqui. Tu também fumaste. Mas quem é que o primeiro cigarro se engasgou e não gostou? Alguém gostou do primeiro cigarro? Não, acho que ninguém. Ninguém. Eu não gostava de álcool, por exemplo, de beber vinho, nem de quase... Ninguém acha gostar de bebidas alcoólicas, mas depois aprende a gostar. Não é? Eu não gostava de fígado. Hoje aprendi a gostar de fígado de determinadas maneiras. Não é? Então, eu não gostava do Danilo. E agora gosto dele. Então, nós aprendemos o pecado, irmãos, experimentado, e quando se gosta dele, ele fica difícil de largar. Precisamos a ter o conhecimento do antes e do depois do pecado. Tal como na nossa vida há o antes e o depois de Cristo. E o que eu acho interessante aqui é que Deus, logo ali, ele começa a dizer... o Senhor lançou fora do jardim, porque o homem passou a saber do bem e do mal, tal como Deus sabia do bem e do mal, e ele passou a viver fora do jardim. Amados, é necessário admitir as nossas falhas, não podemos transferir a nossa culpa para os outros. A tua culpa é a tua culpa, e se tu queres restaurar a tua vida, precisas de reconhecer o teu pecado. Quando tu oras a Deus, escute com atenção. Voltando ao nosso tema da oração, precisamos de ouvir a voz de Deus quando estamos a orar. Precisamos de reconhecer a presença de Deus, porque se eu oro sabendo que Deus está ali, a minha oração é diferente. Se eu oro a Deus achando que Deus não está presente, se eu oro a Deus achando que a minha oração não passa do teto, a minha oração não vai ter peso de fé, porque eu não creio que ela vai ter impacto. Por isso que eu acredito que muitos não vêm orar porque não acreditam no poder da oração. Por isso que eu acho que muitos não oram na sua casa, quando caminham, quando viajam, quando estão em casa, quando estão a comer, quando estão, olha, mesmo depois de pecarem, não oram porque acham que já não vale a pena. E isto nos revela este texto que Deus procura-nos perante o nosso pecado. Admitir as nossas falhas é essencial para alcançarmos vitória. E vamos parar de transferir a culpa para os outros. Olha o que Mateus 6,12 Jesus disse. Quando orardes, declara, Pai, perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos aos nossos, aqueles que nos ofenderam. A culpa atingiu a todos, diz a Bíblia. Romanos 3,23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecamos.
todos ficámos separados de Deus, todos ficámos anulados da presença de Deus, mas Jesus Cristo veio para nos salvar da culpa, para nos resgatar do nosso pecado. Precisamos também, irmãos, fazer como Adão, responder à voz de Deus. O verso 9 declara que chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar e temi. Amados, será que estamos a responder à voz de Deus na nossa vida? Há bocado eu perguntava isso. Também precisamos de compreender o Deus que nos procura, não nos procura para nos condenar ou só nos chamar a atenção, mas nos procura para nos restaurar. E aqui eu gostava de concentrar mais a minha meditação. Embora o texto seja um confronto, ele também aponta para a misericórdia de Deus, que busca corrigir e redimir o relacionamento com os seus filhos. Podemos ver as nossas orações como uma forma de buscar essa mesma restauração. O confronto de Deus expõe o nosso pecado, mas também revela a graça de Deus sobre a nossa vida. O Deus que nos confronta, confronta-nos para nos salvar. O Deus que nos confronta, Ele sabe a nossa necessidade dEle. Agora, é necessário eu entender o que Deus quer da minha vida. É necessário eu compreender o passo que eu devo dar. A nossa capacidade de criar desculpas, ela é realmente grande, mas Deus sempre nos oferece uma saída. O seu confronto é para restaurar a nossa vida. Amados, alguém dizia que nós somos um bocado confrontantes. A igreja, a pregação deste lugar, é uma pregação de confronto, é uma pregação muito a atacar o pecado, a atacar o erro. Mas eu acho que tu devias estar feliz por isso. Muito feliz. Porque a igreja porque se tu fores confrontado com o teu pecado, eu nem te preciso ensinar que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus restaura, porque Ele vai fazê-lo. Eu nem preciso de falar do arrebatamento da igreja, porque tu vais estar preparado para ele. Eu nem preciso falar de escatologia, porque tu sabes que Deus vai te salvar da corrupção e da destruição do mundo. Queridos, nós precisamos de entender o princípio, a oração que nós devemos viver cada dia, e quem sabe este ano nós vamos dedicar a nossa vida mais a orar. Porquê? Não é que Deus, irmãos, precise de orações muito longas e prolongadas. Não, eu nem vejo isso na Bíblia. Mas Deus precisa de orações sinceras, orações que saem do coração, que saem de dentro. Se observarmos, vemos Deus a fazer algo grandioso em alguns momentos. Veja Davi. Davi foi um homem que pecou. Davi foi um homem cego a caminhar num precipício. E o que é que Deus fez com ele? Veja que Davi praticou atos dos mais abomináveis que o homem pode praticar. Rompeu a aliança de casamento, adulterando. Rompeu a aliança com o seu próximo, assassinando-o. Rompeu a aliança com Deus de fidelidade. Rompeu a aliança com Deus, com a sua própria nação, porque no tempo em que os reis vão à guerra, diz o texto, ele não foi, ficou no seu leito, dormiu até à tarde, e quando se levanta, vê uma mulher maravilhosa, gostosa, tudo no lugar, porque se ela fosse feia, gorda e má, e feia assim, com nenhum trombone, ele não ficava atraído por ela, mas porque ela era linda de morrer, ele desejou-a, e não só desejou, como beijou e fez o resto. Tudo que o homem gosta. Os que gostam de mulher. Porque agora há uma moda nova. Naquele tempo também havia. Mas o que é que aconteceu com Davi, meus irmãos? Davi arrependeu-se? Não. Até o confronto, não. Davi não se arrependeu. Davi continuou a esconder o seu pecado. Isto nos mostra o Deus que consegue buscar-nos. O Deus que também se preocupa em procurar-nos. Por isso que eu quero dizer, não importa o que tu já fizeste. O que fizeste foi grave, o que fizeste foi mau. Não interessa, mas há um Deus que te ama na mesma. Por isso, irmãos, nós não podemos fazer juízo de valor sobre pessoas. Mas aquela pessoa não tem cura, aquela pessoa não tem salvação, aquela pessoa não tem como ser liberta. Deus não pode salvar aquela vida. É injusto, Deus é injusto salvar aquele bandido.
Vocês entendem o que eu estou a falar? Irmãos, olha que mais bandido que Davi não há. Desculpe, e digam lá aos teólogos o que eles quiserem. Venham um bocado dizer a mim que Davi é um exemplo para nós seguirmos. Não é? Em áreas, sim. Mas noutras, não. Vocês não me respeitariam se eu fizesse uma só coisa que ele fez. Vocês não me respeitariam mais. Vocês entendem o que eu estou a falar? Davi não é o exemplo de homem a seguir. Há áreas que sim, adorador, o homem que tem um coração até determinado momento, segundo o coração de Deus. Mas ele tem coisas que... A história de Davi é tão relevante na Bíblia, talvez o exemplo maior na Bíblia, para nós, que é a nossa capacidade de bom e do ruim. De fazer o certo e de fazer o errado. De fazer com que darmos a nossa vida por alguém, mas também matarmos pelo nosso interesse. Ele ofendeu o povo quando pediu castigo sobre o povo. Não pediu castigo sobre ele. Quando Deus lhe confronta e diz, escolhe 3 castigos. Dos 3, escolhe um. Ele escolheu o castigo sobre o povo. Irmãos, a história de Davi é algo fantástico. Sabe o que é que eu vejo no Deus de Davi? Um Deus que consegue perdoar qualquer situação. Incrível, não é? E a igreja não aprendeu que este lugar, ser família, ser igreja, é conseguir amar toda a gente. Independentemente do que ela é, do que ela faz, independentemente de qualquer coisa. Nós somos exclusivistas, nós temos uma atitude muito agressiva contra certas situações e certas pessoas, e eu olho para Deus, vejo um Deus, mas Adão é uma exceção, era o primeiro casal, era assim. Não, olha Davi. Olha Davi. Davi pecou, estava cego, sem dúvida. Deus usa o profeta Natã para o confrontar. Quando Davi é confrontado com o profeta Natã, o texto sagrado mostra que ele reconhece automaticamente o seu pecado e declara que era digno de morte e se prostra. Que é isto que nós precisamos de entender. Se queremos vitória, se queremos perdão, se queremos restauração, pior que o nosso pecado é não reconhecê-lo e não nos arrependermos dele. Alguém me está a ouvir? Também olhamos Davi que quando Deus usa o profeta Natã para que ele compreenda o seu pecado, Deus usa o profeta Natã para que ele seja restaurado. E foi restaurado. Também não morrerás. O teu pecado foi pago na cruz. A cruz ainda não tinha acontecido. Era mais tarde, 1000 anos mais tarde. Mas todos os salvos foram salvos pela cruz da mesma forma. Uns já sabiam da cruz. Eu creio que Davi teve a revelação da cruz. Temos salmos incríveis que revelam Davi a expressar poesia sobre a cruz, sobre Jesus, sobre o Redentor, sobre o Salvador. Então, meus amados, a igreja devia ser o lugar de aconchego para todos. O lugar de confronto. Se há lugar de confronto é a igreja. Se há lugar onde o teu pecado tem que ser realçado é na igreja. Se há lugar onde tu precisas te arrepender é junto com a igreja. Se há lugar onde tu precisas de aprender da palavra de Deus é com a igreja. Porque é o lugar de confronto. E ser igreja é ser família. Mas ser igreja é tratar das feridas e curar cada um que faz parte dela. Amém? Podemos transformar este texto aqui numa oração? Confesso que sim. Uma oração de confissão. Quando Adão se esconde, ele confessa porque se esconde. Também um lugar de clamor por restauração, porque vemos Deus a restaurar, a imolar um animal, a dar-lhe vestes para que cobrisse a sua nudez, falando de salvação. Mas eu queria, irmãos, levar para terminar a nossa meditação a um lugar chamado cruz.
Porque se por um lado eu creio que é necessário buscar a Deus com todo o nosso coração, por outro lado eu vejo um Deus que também busca as pessoas. Jesus buscou aquele paralítico, lembram-se? 38 anos jazia, enfermo, ao pé do tanque Siloé. Foi só aquele que ele foi buscar. Sabemos lá porquê. É uma das perguntas que eu tenho para ele. Porquê é que só salvaste aquele? Porquê é que só curaste aquele homem? E pelo que se consta, o seu problema tinha a ver com o seu pecado. Lembram-se? Vai, não voltes a fazer asneira para que não te suceda coisa pior. Mas a cruz é o lugar onde vemos o término da vida e da obra de Cristo, em que se Adão ele fala de perdão, restauração, a cruz fala igual. E é o término. É o local onde o próprio Deus fala que da serpente, da cabeça, da mulher sairia o Salvador que amascaria a cabeça da serpente, que é o símbolo de Satanás. Amados, nós precisamos de compreender que na cruz encontramos uma oração que nos lembra o Éden. Um condenado que encontrou esperança. A cruz é o exemplo supremo de Deus buscando o homem perdido. Lá na cruz, Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Mas no último momento da sua vida, um dos ladrões reconhece sua culpa e clama, e ora, e fala com o Criador dos céus e da terra. E fala com alguém que estava na condição de homem. Jesus, em sua graça, não apenas o perdoou, mas promete-lhe algo grandioso. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Isto mostra que não há situação tão perdida que Deus não possa salvar ou redimir. Assim como o ladrão na cruz, podemos estar no pior momento da nossa vida, mas Deus ainda nos está buscando. Amém? Deus busca-nos. Amém? Deus, diga comigo, Deus busca-me. Diz para quem está ao teu lado, Deus te busca. E buscou de uma forma mais absurda. Ele deu a sua própria vida por cada um de nós. Na cruz nós encontramos o plano redentor completo. Veja que no jardim o Senhor faz com que a salvação seja uma possibilidade. E Ele revela pela obra e dá a Adão a nova oportunidade de ele ter uma vida liberta do seu pecado. Mas na cruz é concluído o plano da redenção. Jesus morreu e mais tarde, poucas horas depois, ele ressuscita dos mortos. E hoje a igreja, 2000 anos mais tarde, está aqui a dizer que Deus te busca. Deus te busca. Mas não esqueças o que começámos a falar. O Deus que nos busca é o Deus que nos confronta. O Deus que nos confronta quer ouvir da nossa boca a confissão do nosso pecado. O Deus que nos confronta quer também que nós possamos nos arrepender dele e possamos ter uma nova vida. Se há estes 3 exemplos que eu quis trazer hoje, Adão, Davi e o morto, o salteador da cruz, aquele que estava a morrer na cruz com Jesus, será que nós somos melhores que algum deles? Hã? Eu vou pedir que fiquemos de pé. E neste tempo de oração, irmãos, este mês que temos dedicado mais à oração, este acontecimento do Éden, que não é uma oração, mas é uma revelação do Deus a falar com a sua criação. Que nós possamos nesta manhã compreender o propósito de Deus para a nossa vida, em que Ele tem a última palavra. Não importa o tamanho dos teus erros. A gente não faz a apologia, não fazemos a defesa para pecar. Não é bom pecar. Pecado tem consequências. Davi teve consequências mesmo depois do perdão. Houve feridas na sua casa que não foram mais... Não houve condição de ser resolvidas.
A espada não saiu mais da casa de Davi. O confronto. Mas, irmãos, eu amo o Salmo 51 e revejo-me nele muitas vezes. E ele dizia: contra ti somente pequei e fiz o que pareceu mal aos teus olhos. Lava-me e serei limpo. Irmãos, nós estamos a ver uma geração de conhecimento muito grande. Nós hoje, irmãos, o conhecimento está fácil. Ser teólogo está fácil. Ser doutor, ser médico, ser um advogado, seja lá o que for que você queira ser, não é difícil. O difícil é sermos íntegros. O difícil é termos vidas que combinem com as nossas palavras. Muitas vezes nem as palavras a gente está preocupados. Mas que nós possamos, como cristãos nesta geração, levantar uma geração de homens, de mulheres, que Deus precisa de cuidar, mas que nós possamos confrontar o erro com amor, com paixão, não como aquele pai tirano que confronta o erro com a vontade de destruir. Nunca mais te falo, nunca mais te chamo filho, nunca mais venhas a mim. Esquece. Vocês estão a ouvir o que eu estou a dizer? Deus não é assim. Às vezes eu tenho vontade de que algumas pessoas nunca mais as veja. Eu já tive essas. Alguém já teve vontades dessas? Nunca mais olhar para certa pessoa. Pelos danos, pela maldade, por tanta coisa errada. Mas, irmãos, Deus não é assim. Eu acredito. E quando Adão transferiu a culpa para Eva e Eva para a serpente, que é o papel que todos gostamos de fazer na nossa vida, culpar os outros dos nossos próprios erros. A culpa é sempre dos outros, a culpa é do governo, a culpa é disto, a culpa é daquilo. É sempre culpa dos outros. E nós precisamos, irmãos, de assumir a culpa. Eu estou a acabar a minha obrazinha em Espírito e está cheia de probleminhas. E sempre que ali alguém está lá a reparar o erro de alguém, já proibido de dizer que está errado. Só disse: repara, não me fales mais do mal que está aí. Resolve. Estou cansado de ouvir culpados. Resolve. Irmãos, se nós não aprendermos talvez Deus nos permite certas lições na nossa vida para podermos ensinar depois. Para de culpar os outros. A primeira culpa é tua porque meteste a pessoa errada a fazer o trabalho para ti. Depois de teres o trabalho mal feito, só tens que o resolver e pô-lo bem feito. E deixa que Deus vai tratar contigo e com os outros. A vida espiritual é igual. Quando alguém culpa o pastor ou a igreja, a igreja pedia isto, pedia aquilo, o mundo podia estar assim, no meu país era assim, no meu país... irmão, esqueça. Ajuda a construir bem. Resolve o que está mal. Corrija o que está errado. Não culpes quem errou. Não faças o trabalho de Adão, nem de Eva. Quando Davi foi confrontado com o seu pecado, ele foi hábil, antes de entender aquela parábola, ele foi hábil a culpar de morte aquele homem que tinha roubado a ovelha do outro. E quando Natan disse: essa ovelha és tu, esse homem és tu, Davi caiu nele. E ele próprio deu a sentença sobre ele. Foi ou não foi? Irmãos, todos erramos. Alguém aqui que não errou, que não falou errado, que não fez um trabalho errado. O Davi já ali, às vezes corta-me aqui o cabelo e fica aqui espetado. Mas eu não fico zangado com ele. Não é? Porque o meu cabelo é difícil. Faz lembrar a tua vida, é difícil. Quantos médicos
por lapso dão um medicamento errado e quase matam pessoas, e outras vezes até as matam. Quantas vezes um mecânico, há dias houve um mecânico que me trocou o rolamento errado. Parece que isto não tem nada a ver, mas tem a ver com a vida prática da nossa vida. Que fez-me levar, levou-me 160 euros e pôs o rolamento na roda errada. E continuei com o mesmo problema. Fui lá e ele também não quis resolver. E o mesmo rolamento que ele trocou já está estragado. Ao fim de 10 ou 15 mil quilómetros. E eu fui a outra oficina. Não só me levou 130 euros mais barato, como resolveu o problema de uma forma bem eficaz. E eu tive para lá ir ralhar com ele. Porque já lá deixei milhares de euros. Mas eu disse, ei, vou me enervar para quê? É só mais um que me enganou ou que fez errado. Para de transferir a culpa. Para de culpar os outros. Vamos resolver a nossa vida. Olha, e marido e mulher? Vocês pensavam que eu não tocava aí, não é? É sempre a culpa. Para a minha casa, a culpa é sempre minha. De tudo. Mas eu culpo a ela também. É para ela não ficar sozinha. Para eu não ficar sozinho. Irmãos, em vez de arranjarmos culpados, vamos fazer o que Deus fez. Meu filho, estou aqui para te restaurar. Amém? Estou aqui para resolver o teu problema. Estou aqui para trazer solução à tua vida. Amém? E nós vamos ser promotores disso. Você sabia que você é um vendedor do Evangelho? Só que vende gratuitamente, não cobra. O Davi vende o serviço, o Danilo vende o serviço dele a cortar cabelo, e muito bem cortado, sem dúvida. Mas ele vende o trabalho dele. É ou não é? É preciso cobrar, porque senão ele não paga as contas. Mas o Evangelho é gratuito. A gente vende, a gente dá, a gente prega, a gente insta a tempo e fora de tempo, como dizia Paulo. Prega a tempo e fora de tempo. Prega a solução. E quando vês que a pessoa está carregada de ódio por causa das culpas que os outros criaram sobre ele, das consequências dos erros dos outros sobre a vida dele, em vez de estar, não vais por esse carreiro, diz-lhe, perdoa. Só que ninguém consegue perdoar se o Espírito Santo não entrar. Não vale a pena. Tu não consegues tratar a pessoa se ela não aceitar o tratamento. Mas consegues mostrar Jesus. Às vezes nós queremos, tens que perdoar, senão vais para o inferno. É ou não é fácil dizer isso? Se for um crente, um batido na igreja, até pode ser o caminho. Mas uma pessoa que não tem Jesus está carregada de ódios, carregada de traumas. Apresenta o amor de Jesus. Esquece. Estás a dar a doutrina da santificação. Temos de ser santos. Ser tu. Como é que um ímpio vai ser santo? Olha, alguns são mais santos que muitos crentes. Mas vamos, irmãos, entender a nossa necessidade de Deus. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos fazer uma oração. Vamos dizer, Pai, em nome do Teu Filho Jesus, obrigado porque pagaste o preço da minha culpa. Obrigado porque me buscas no meio do meu pecado. Obrigado porque me perdoas quando eu erro. Faz essa oração. E quem sabe, se hoje queres entregar a tua vida a Jesus, então entrega o teu coração. Pai, em nome de Jesus, nesta manhã, oramos por todos aqueles que estão ouvindo esta meditação ou que virão a ouvir. Tu possas tocar as suas vidas, libertando, curando, restaurando e trazendo libertação, porque Tu és o Deus que nos busca, és o Deus que nos procura para nos restaurar. Por isso, nesta manhã, Espírito Santo, entregamos a nossa vida em Tuas mãos e rogamos a Tua intervenção sobre nós, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe.